Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado, a todos que nos acompanham aqui nessa casa. Senhor presidente, domingo, dia 13, vai haver uma manifestação por todo o país. São brasileiros que estão indo para a rua manifestar a sua posição política, manifestar a sua desaprovação ao governo, mas todas essas manifestações, não é a primeira, ela começa e tem seu histórico lá em junho de 2013, mas essa tende a ser a manifestação das manifestações. A gente sente o clima, sente as pessoas ávidas por domingo externar a sua opinião. E eu tenho uma preocupação, senhor presidente, porque a partir da condução coercitiva que houve do ex-presidente Lula essa semana passada, passou a haver um discurso de ódio, um discurso de divisão, um discurso de separação, e me preocupa porque manifestações que sempre foram pacíficas correm o risco de, ao ser incentivado que outros grupos também possam desencadear a violência. E eu quero sugerir, eu creio que passado a emoção do momento, eu quero apelar para a sensatez e o estadismo que sempre foram característica dos partidos de esquerda, que o ex-presidente Lula possa conclamar e possa incentivar o Partido dos Trabalhadores para que possa marcar essas manifestações de aprovação ao governo e de aprovação a ele para uma próxima oportunidade, para uma outra oportunidade. Desde que as pessoas se manifestem no domingo, externem sua opinião e que numa outra data possam fazer. Esses enfrentamentos, essas palavras de arrobos, de acordo com o que está falando aí José Rainha, personalidade que não tem moral para estar falando isso, personalidades como Pedro Stedley, esses discursos, eu creio que não cabem mais no nosso espaço democrático. O Partido dos Trabalhadores tem uma história nesse país, também ajudou a construir a democracia, e democracia se faz assim, cada um externando sua opinião, cada um externando seu ponto de vista, e eu não tenho dúvida. Inclusive, faço esse apelo aqui aos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que podem muito bem desarmar os espíritos para que, no domingo, as pessoas possam externar a sua opinião, possam dizer o seu apreço ou o seu desapreço, mas sem terem a preocupação de serem apedrejadas, de serem confrontadas com violência. Essas situações que ocorreram essa semana, eu creio que plenamente normal. Está uma discussão se a decisão de levar coercitivamente o ex-presidente foi acertada ou não, esse não é o ponto. Se existem instituições, se houve alguma irregularidade, com certeza existem instituições nesse país, como o Conselho Nacional de Justiça, como o Conselho Superior do Ministério Público, que podem muito bem tratar essa questão no fórum adequado. A questão política, ela é outra coisa e não dá para politizar um caso de polícia. Nós temos essa preocupação porque também está na pauta tratando o assunto do impeachment. Figura jurídica totalmente normal e que tem sido apelidada de golpe. Não é golpe. Existe esse instituto na Constituição brasileira e é o instituto previsto para quando ocorre alguma irregularidade com o mandatário maior do país. Nesse momento, a gente sente que as instituições brasileiras todas estão funcionando com a maior responsabilidade. Eu sinto isso no STF, sinto isso em todas as nossas cortes, e o parlamento tem essa responsabilidade também de zelar pela democracia, porque ela nunca esteve tão fortalecida. A democracia no Brasil, ela já passou por momentos difíceis, senador Dario, mas nesse momento ela se encontra em plena ebulição, ela se encontra naquele momento onde os debates estão acontecendo. Agora, é muito importante que todas as pessoas possam zelar pela saúde dessa nossa democracia. E não podemos flertar com a volta ao passado.
E eu digo isso porque a oposição tem sido acusada de fazer discurso de ódio. A oposição tem sido acusada de fazer justamente o que o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados têm feito. Essa é uma situação parecida, senador Dario Berg. Eu me lembro quando eu entrei há 20 anos na Polícia Rodoviária Federal, numa situação de confronto, o bandido saiu correndo e atirando com o revólver por debaixo do braço. E na academia eles tinham nos ensinado de que não podia atirar pelas costas, porque senão você não teria como caracterizar a legítima defesa. Aquilo deu um nó nos jovens policiais que estavam... Como agir numa situação daquela, já que o bandido corria e atirava por debaixo do braço. Então como é que ia caracterizar depois? E quase que os policiais foram mortos, porque gerou aquela dúvida. Inclusive foi procedimento que foi mudado depois na academia no sentido de instrução. Uma situação dessa é legítima defesa, sim. Não é o caso que eu estou sentindo agora a oposição. A oposição está simplesmente acompanhando os fatos, está sendo atacada, mas ainda está levando a pecha de que é quem está distribuindo o discurso de ódio. Não é. Eu vi várias personalidades marcantes da nossa República, como o ex-ministro Gilberto Carvalho, fez uma ameaça velada, alguns deputados fazendo ameaça de que vai jogar exército na rua, palavras gravíssimas. E nós temos que nos contrapor e dizer, o que aconteceu com o ex-presidente Lula foi um caso de polícia. Isso aí se trata lá, com certeza tem bons advogados, se houve alguma irregularidade, ele vai se contrapor a isso. Se o ministro Moro fez alguma coisa irregular, pode até ser afastado do caso. Mas nós não podemos concordar que jogue para a oposição uma pecha de que está havendo um discurso de violência ou um discurso de ódio. Somos totalmente contra qualquer acirramento de ânimos. E louvo aqui, mais uma vez, as palavras do nosso presidente aqui do Senado, essa semana, que disse: não contem comigo para tocar fogo na crise. E a oposição diz o mesmo, não contem conosco para tocar fogo na crise, porque essa semana quem tocou fogo nos ânimos, quem está acirrando os ânimos, não é a oposição. É bom que fique claro isso. A oposição tem participado, inclusive, de todas as manifestações de forma ordeira e de forma a simplesmente dizer, não concordamos. E temos feito isso aqui. E temos feito com respeito. Respeito que muitos que se intitulam base do governo não têm feito. Por exemplo, a entrevista que o senador Telmário Mota fez, ele não está aqui no plenário, mas falarei para ele do mesmo jeito e externarei. Não foi a postura que um parlamentar deve fazer. Nós, por exemplo, do PPS, fomos quem apresentamos a peça, juntamente com a rede, a peça que que representou o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética. Mas nós não tripudiamos sobre ele. Nós não tripudiamos sobre investigados. Nós não sapateamos em túmulo alheio. Nós queremos que ele seja assim, representado como foi, que responda pelos seus atos. Agora, todos merecem respeito. O presidente Dilma merece respeito. Nós fazemos as críticas aqui, o ex-presidente Lula também. Não concordamos com as posturas, nós temos feito os caminhos que cabe à oposição fazer. Agora, a oposição tem se portado com respeito que se espera do parlamento. Por isso que eu tenho dito, se alguém faltou com respeito, se alguém tem feito discurso de ódio, não tem sido a oposição. Então esperamos que o PT e todos os aliados possam ter essa sensibilidade de que esse país evoluiu, esse país não tem dono, esse país tem um dono, aliás, tem um dono, e esse dono é o povo brasileiro, e ele pode fazer o que quiser, tirar governo, pôr governo, protestar, não protestar, e ninguém está acima desse povo. E esse povo é representado pelo nosso arcabouço jurídico, pela nossa Constituição Federal, que é quem está acima de todos. Mas muito obrigado, senhor presidente, só deixando aqui o convite ao povo brasileiro, para que domingo possamos ir para as ruas, externar a nossa posição, mas com muita paz, com a passeata ordeira, porque é dessa forma que nós podemos tirar o governo. Não é através da violência e não é através. Mas falo isso principalmente
para o Partido dos Trabalhadores e seus aliados que possa conclamar as suas bases e conclamar aqui ao presidente Lula que desarme o Exército, porque o povo brasileiro é pacífico. Muito obrigado, senhor presidente.